Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado, que nós já vimos nas últimas semanas que o mercado parecia inquebrável, né? As ações de tecnologia estavam renovando máximas atrás de máximas, o mercado cripto também sustentado acima de suporte, o dólar estava recuando, até que, né, dados fiscais, incerteza do Fed, né, e o retorno da força do dólar fez tudo mudar de tão rapidamente, né? O mercado, como vocês podem perceber, não está em pânico, né? Mas aí o medo já ainda atinge o mercado de alguma forma, né? Mas está voltando à realidade, né? O ciclo de liquidez está parecendo cansado. E aí, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê, primeiramente, o DXY desde 17 de setembro aqui no movimento de alta, né? Esse movimento de alta, ele parece estar sustentado até segunda ordem, né? Além disso, a gente vê primeiramente S&P tendo chegado a resistências importantes, mais precisamente aqui, ó, S&P chegou a uma resistência na Fibonacci da 272 para 414, ó, uma resistência que foi a 786, né? A 786 dessa Fibo, e agora que está tentando retomar os 6.800 pontos, que eu acho que seriam de suma importância para que houvesse a retomada do movimento. E o Bitcoin, né, veio até a 272 aqui. Você vê que é basicamente a mesma coisa, né? 272 para 414. O movimento é o mesmo que a gente está analisando, né? E já o Bitcoin, ao invés da 786, agora está aqui lutando, né? Um pouquinho melhor do que S&P, né, com a 382 aqui nos 105 mil dólares, né, mas já a 236 já foi a resistência nos 106.400 dólares, certo? Então é importante a gente ver que também o Federal Reserve tem esse dilema agora, né, tem que sustentar o emprego e ainda está com medo de uma inflação persistente, né? A gente tem isso aqui, ó, o Powell dizendo que existe esse confronto, né? E isso é bastante importante. O mercado fica dividido e os dirigentes ainda querem continuar cortando juros e outra parte fala em pausa e o shutdown que supostamente terminou hoje, né? Atrasa dados, os JOLTS, o payroll, né? E a gente vê de alguma forma os investidores literalmente voando aí às cegas, né? Eu acho que é bastante importante que a gente veja isso, né? E que a gente entenda, né, que existem certos movimentos que fazem agora dizer o seguinte, que o dólar é de novo um ativo dominante, né? O DXY subiu, vocês viram ali, com a máxima de 4 meses em relação a euro, libra, né? E aí o que acontece? O ouro caiu, né? De certa forma voltou, retomou hoje aqui de volta até os 4.130, mas veja só, o petróleo também entrou em um movimento de queda, mais ou menos desde a mesma época, né? E o que a gente tem com tudo isso, né? Que as bolsas também inverteram a tendência de alta na Europa, né? Assim, tem corte de juros, mas o dólar mostra que o mundo ainda busca um refúgio na moeda americana, né? Não é por confiança, mas é por mais falta de alternativas mesmo seguras, né? E quando a gente vem aqui para o gráfico das grandes big techs, né? Apesar de ter havido aqui uma retomada, esse aqui é o gráfico semanal, né? Mas se a gente botar no gráfico diário aqui, a gente percebe que houve além dos gaps, né? Houve umas chegadas máximas em AMD, por exemplo, houve essas chegadas máximas por parte da Nvidia, né? Que parou também numa resistência importante, mas óbvio, pegou aqui um bom suporte na casa dos 179 aqui. A gente repara que o mercado de tecnologia começou a dar esses sinais de exaustão, mostramos ali a AMD e a Nvidia, né, caindo em conjunto depois de meses sustentando em um bull market, e a Goldman Sachs, o Morgan Stanley já estão falando uma correção de 10 a 20% nesses ativos, né, o Rally da IA virou tipo um espelho desse excesso de liquidez, né, e não tem tanto mais fundamento real de crescimento. Se a gente pega a Nasdaq, por exemplo, a Nasdaq voltou para uma região, né, de longo prazo, uma linha de longo prazo de resistência, né, que a gente tem aqui, e essa linha de longo prazo de resistência que havia sido rompida, né, quando a gente para ver no tempo gráfico diário aqui, ó, um gap acima dela, né, mas ó, você vê que essa luta aqui e a possível retomada, se nós passarmos os 25.800 aqui, é para dentro dessa linha de tendência, e quando isso acontece, geralmente o que há é uma retomada dos fundos, né? Que agora nem precisamos colocar em questão, né? De certa forma, o que a gente também compreende é o seguinte: se a gente for ver aqui o Bitcoin na CME, porque eu acho que é bastante relevante que a gente veja como o Bitcoin está na CME, né? O Bitcoin está aqui abaixo, ó, da região diária
de alta, né? Ou seja, né, no caso, na verdade, está dentro da região de área de baixa, né? Aqui é a região neutra, preto, né? E o verde aqui é a região de alta, ou seja, que houve a perda, né, do suporte mensal de alta, que é o suporte de longo prazo, e também, né, dessa figura gráfica aqui, que é uma cunha ascendente, né? Claro que ela pode ser retomada aqui, mas houve até a segunda ordem a perda da cunha ascendente, cujo alvo é sua base aqui na casa de US$ 60.000, né? O Bitcoin acompanhou o humor global e caiu abaixo de US$ 100.000 pela primeira vez em 4 meses. E é aquela coisa, menos liquidez e mais realismo, né? A correlação de cripto e o mercado de tecnologia, principalmente IA, voltou com força e os suportes técnicos do Bitcoin vão ficar aqui agora entre 95 e 97 mil, né? Apesar de que de longo prazo a estrutura segue no longo prazo, né? Só que a gente tem uma certa retração na ideia de que o mercado parou de comprar o mergulho, né? Buying the dip, e passou a observar o macro um pouquinho mais de perto, né? No fim das contas é o seguinte, né? O cenário global está em transição, o rally perdeu fôlego, o Fed está dividido e o dólar, né, retomou o controle. Eu acho que essa é a parte mais importante. Se o dólar chegar aqui na casa dos 100 e atravessar aqui essa resistência, a gente pode ver assim, consequências catastróficas para o mercado de renda variável, né? De certa forma, a economia global está respirando bem fundo, né? Não é meio que um colapso, mas um sinal de que o mercado precisa ainda recalibrar para haver um próximo ciclo, né? E entre o otimismo e a exaustão, a gente está diante de uma pausa que pode definir os rumos, né, desses ativos até o fim do ano, né? Então, sempre lembrar que aqui a gente não faz aconselhamento financeiro, eu estou aqui dando minhas impressões sobre o mercado, né? E que nós temos aí um grupo no Telegram, temos também o nosso canal de comunicação no X e no Threads, tá? E lá há links para entrar também, você entrar no canal Telegram, que também estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e eu espero vocês na próxima. Valeu!